Bom dia a todos os irmãos que estão nos assistindo, né? Hoje nós estamos transmitindo nossa reunião online aqui diretamente da casa da pastora Michele e do pastor Beto. Então, queria dar boas-vindas a você que está aí nos assistindo pela internet, através do Facebook. E também gostaria de te dar um tempinho, né? Para que você possa compartilhar esse link com os seus amigos, com os seus familiares, né? Que com certeza você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança no dia de hoje, uma mensagem de vida. Então eu gostaria de convidar você, compartilha aí, aproveita esses minutinhos que nós estamos iniciando a nossa reunião, enquanto nós oramos, enquanto nós compartilhamos uma palavra, que você possa compartilhar também esse link para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. Amém? Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, tá? É um texto bem conhecido e a versão que eu vou usar da Bíblia é a Mensagem, então pode ser que você ache ela um pouquinho diferente, tá? Mas ele diz assim, ó, não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos, e sabemos disso. Ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem o meu histórico. Isso era o apóstolo Paulo que estava dizendo aos filipenses. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita de elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está escrito no livro da lei de Deus. E aí você vai vendo, é um texto muito conhecido, e você vai vendo como o apóstolo Paulo vai dizendo que as credenciais importantes e todo o histórico que ele tinha, né? E aí mais pro final ele diz assim: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Quantos aqui, né? Quantos de nós não fomos alcançados por Cristo de forma impressionante? Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto mais atrás. E é isso que eu gostaria de deixar com você nessa manhã. Ontem o pastor falou um pouquinho a respeito de nós termos a revelação da obra de Deus. E no começo ele falou a respeito das coisas que brilham, né? As coisas que brilham aos nossos olhos. O apóstolo Paulo tinha muitas coisas que brilhavam nos seus olhos, muitas coisas que ele podia se vangloriar, né? Muitas coisas brilhavam aos olhos dele. Olha quantas coisas ele tinha no seu histórico, que ele podia dizer, eu sou o cara. E tudo isso ele considerou por lixo, né? Tudo isso ele considerou indigno só pelo fato de ter conhecido o Senhor, de poder olhar a Cristo de forma real, de forma verdadeira na sua vida. A ponto dele dizer, eu estou prosseguindo para o alvo, eu ainda não alcancei tudo, mas eu prossigo para o alvo, para conhecer ainda mais o meu Senhor. E uma coisa ele disse, eu não volto mais atrás. E eu queria compartilhar isso e deixar essa mensagem no seu coração. Amados irmãos, não é tempo de olharmos para trás. É tempo de olharmos as coisas ao nosso redor, das coisas que estão brilhando ao nosso redor, tentando chamar nossa atenção, tentando nos distrair de tudo aquilo que é Cristo, de tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. É tempo de olharmos para o alvo e não olharmos mais para trás. E eu queria convidar você nessa manhã a orar comigo sobre essa palavra, para que a gente possa cada dia mais tirar os nossos olhos, tirar a nossa mirada daquilo que é externo, daquilo que não é real, para que a gente possa olhar e prosseguir para o alvo, para que a gente possa conhecer ainda mais o nosso Senhor. Amém?
Senhor, nós te damos graças nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que teu Espírito Santo tem revelado a nós nesse tempo. Papai, tira nossos olhos de tudo aquilo que é externo, de todas as coisas que brilham ao nosso redor e que tem nos impedido de olhar a Cristo com mais clareza. Senhor, e nós te pedimos, ajuda-nos a não voltar atrás. Que cada dia mais possamos prosseguir para o alvo, que cada dia mais possamos conhecer mais de Cristo e teremos a certeza e estaremos seguros de que não voltaremos mais atrás. Se permanecemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, não olharemos mais para trás, Senhor. E se algum de nossos irmãos aqui nessa manhã tem olhado para trás, tem olhado mais para as coisas que têm brilhado ao seu redor, Espírito Santo, que você possa ministrá-los, que você possa atraí-los com laços de amor e que eles possam ver ao Senhor, o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez sejam muito bem-vindos e que você possa aí compartilhar esse link para que mais e mais pessoas possam desfrutar dessa vida que nós portamos. Amém? Bom dia a todos, obrigada Fábio por essa introdução tão especial, por nos levar nesta manhã a recordar as palavras do nosso amado apóstolo Paulo, que nos incentiva a prosseguirmos para o alvo. Damos as boas-vindas a todos que se conectam conosco nessa transmissão nessa manhã. Para nós é um prazer estarmos aqui chegando até você com a ministração da palavra de Deus. Estamos aqui em Camboriú, nossa produção hoje nos acompanha aqui pastor Beto, Vini e Fábio. Estamos aqui em peso, em espírito, unidos para que a palavra de Deus possa tocar no seu coração, entrar na sua casa, produzir vida e vida em abundância. É isso que cremos, é a palavra de Deus, a única que é capaz de produzir vida. E é essa palavra que nós pregamos, proclamamos e anunciamos. Graças, Senhor, por essa manhã. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos caminhar aí nessa manhã por alguns versículos para darmos base àquilo que o Senhor colocou no nosso espírito nesse tempo. 2 Timóteo 3, 7. E nós vamos ver aqui o conselho de Paulo para seu filho, em que ele está discorrendo alguns conselhos e está esvaziando seu coração. Sabemos que a carta de 2 Timóteo é uma carta muito particular, muito especial, porque entende-se que foi a última que Paulo escreveu e que estava a um passo de já encerrar sua carreira. Então pensamos da seguinte forma: se ele escreve e está a ponto de morrer, com certeza ele se esvaziou e deixou seus últimos conselhos, suas últimas direções para esse filho amado e também para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler nessa manhã o versículo 7 que diz assim: que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. E aí nós vamos combinar, te convido a combinar essa passagem com Mateus capítulo 22, versículo 32, busque aí na sua Bíblia impressa ou sua Bíblia digital. Hoje as Bíblias estão mais num formato diferenciado, demora um pouquinho, porque a minha ainda é impressa, eu gosto muito do papel. Então, mas você acompanha aí, Mateus 22, 32 diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vamos orar para que o Senhor nessa manhã introduza-nos no conhecimento da verdade, introduza-nos em sua palavra e sejamos profundamente ministrados pelo seu Espírito. Pai, nesta manhã nós te damos graça por esta reunião, te damos graça, Senhor, por cada pessoa que se conecta a essa transmissão para ouvir a tua palavra. E te pedimos, Pai eterno, em nome do teu Filho, Senhor Jesus,
amado. Que o Senhor ministre-nos pelo teu Espírito, que o Senhor nos pregue a palavra, nos pregue o Filho, nos pregue a verdade, revela-nos a Cristo. Pai eterno, que nesta manhã tua palavra vá ao encontro de todos os corações que estão ouvindo-a atentamente e possa produzir fruto e fruto de vida. Senhor, possa levantar o que está caído, possa curar o que está enfermo, possa alinhar aquele que está distraído, possa ressuscitar aquele que está morto, porque tua palavra é nossa esperança de vida. Senhor, ministra com vida, que tua palavra possa entrar, nos levantar, nos nutrir nesta manhã, para que possamos permanecer firmes na tua vontade, Pai eterno. Te damos graça nesta manhã, em nome de Jesus Cristo te louvamos e te bendizemos, e Espírito Santo de Deus, conduz-nos à verdade, para a glória de Deus Pai. Paulo está falando para Timóteo, na primeira passagem que nós lemos, de pessoas que aprendem sempre e não chegam no conhecimento da verdade. E ele está nos dando uma direção no sentido que é possível aprender e não chegar no conhecimento da verdade. E aí nós começamos a pensar, mas que aprendizado é esse? Que uma pessoa aprende e extrai algum tipo de conhecimento, extrai entendimento, mas esse aprendizado não resultará na verdade. E aí, começando a meditar sobre o que Paulo estava revelando para Timóteo, que aprendizado é esse? E estava começando a ruminar uma canção que nesses dias foi nos apresentado. Há umas semanas atrás, mais ou menos, acredito que umas 2 semanas, nós tivemos um alinhamento para os professores e o apóstolo Gustavo nos apresentou uma canção muito profunda. E essa canção tem sido a palavra cantada nos meus ouvidos nesse tempo, tem sido o meu pensamento de devocional, e é isso que quero compartilhar para vocês. Essa canção diz: dá-nos Deus o entendimento vivo de Jesus. Essa palavra cantada tem explodido dentro do meu espírito e tem me levado a buscar e a clamar a Deus por um entendimento vivo de Jesus. E aí o Espírito Santo me levava a essa palavra: aprendem sempre e não chegam ao conhecimento da verdade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a pessoas que podem adquirir conhecimento, mas se elas não tiverem um entendimento vivo, elas não chegarão à verdade. Por que elas não chegam à verdade, apóstolo Paulo? Poderia ser a pergunta de Timóteo. E pode ser a minha e a sua pergunta. Eu acredito que se Paulo estivesse aqui conosco, diria: essas pessoas aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade, porque o aprendizado delas resulta em um conhecimento morto de Jesus, um conhecimento sem vida de Jesus, porque o Senhor tem ruminado, dá-nos um conhecimento vivo de Jesus. E comecei a pensar na profundidade dessa letra, e comecei a meditar que é possível ter um conhecimento de Jesus sem vida. E é isso que Paulo está falando. Há pessoas que podem aprender, podem se debruçar na letra, podem se debruçar no conhecimento de doutrina, mas não chegarão à verdade, porque não têm um conhecimento vivo. E para chegarmos nesse conhecimento vivo, gostaria de discorrer alguns pensamentos nessa manhã com vocês. E para nós fazermos essa exposição e meditarmos sobre esse conhecimento vivo, que é o único que nos leva à verdade, eu quero contar-te uma história, fazer um panorama bem sintetizado de uma história de uma família que a Bíblia relata lá no livro de Mateus, capítulo 4. Acompanhem comigo Mateus capítulo 4, eu vou perguntar aqui para a produção se está tudo certo, se precisa ajustar alguma coisa, porque como nós estamos ao vivo e essa é uma configuração nova para nós, ainda estamos nos ajustando. Então nos perdoe se ainda alguma coisa precisar ser ajustada. Mateus capítulo 4 e a produção aqui, fique à vontade para se precisar alterar alguma coisa, vocês nos avisem. Mateus 4, 21 e 22...
para discorrermos uns pensamentos a respeito de termos um conhecimento vivo de Jesus. Quero convidar-te a olhar essa história, a história de Zebedeu. Mateus 4:21 diz assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, olhem só o versículo 22, o detalhe que Mateus relata no versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus está diante de 2 irmãos, Tiago e João, e está chamando aquele chamado que nós conhecemos do Evangelho de Jesus: vem e me segue. E esses 2 irmãos, no momento, eles estavam trabalhando com seu pai, é isso que dá a entender, estavam consertando redes, e ao ouvir a convocação de Jesus, eles começaram a seguir. Mas Mateus dá um detalhe, diz assim: eles deixam o barco e deixam também o seu pai. Quem era o pai de Tiago e de João? Zebedeu. E eu quero discorrer um pouquinho com vocês sobre, vamos conjecturar aqui, apoiado em algumas bases que a gente tem ao decorrer das escrituras, que trazem citações a respeito dessa família. Quem foi Zebedeu? Como foi essa convocação da família de Zebedeu para seguir o Evangelho, para seguir a Cristo? E quero convidar com você a meditar na história de Zebedeu, fazendo um quadro aí na sua área de trabalho interna, ou no seu caderninho, aqueles que estão anotando, façam um quadro e vamos analisar rapidamente a vida de Zebedeu, não entrando em detalhes, fazendo apenas uma exposição dos fatos da família de Zebedeu antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não vamos entrar em nenhum tipo de detalhe. Por exemplo, não vamos trazer a ideia de Zebedeu, o que Zebedeu considerava de cada fato. Vamos simplesmente relatar os fatos. Imagine que Zebedeu vai contar a história de sua família antes de Jesus e depois de Jesus. Vai contar os fatos. Não vai te expor se ele considerou bom ou se ele considerou ruim. Se isso foi uma bênção para ele ou se isso foi uma dificuldade. Ele não vai dar detalhes sobre sua interpretação dos fatos. Mas ele vai chegar para você e vai contar sua vida. Olha, minha vida antes de Jesus era assim. Eu tinha uma empresa. Essa empresa de pesca com certeza ia muito bem. Acredita-se que Zebedeu era um homem de posição social, pelas situações que se vê lá na frente, quando João, o discípulo de João, quando ele tem acesso ao pórtico, quando ele tem acesso ao sumo sacerdote. Então atribui-se esse acesso de João, dele ser de uma família que está bem colocada, com poder econômico, com poder de influência na época. Então imaginemos que Zebedeu era um homem com uma vida estável financeira, tinha 2 filhos muito jovens, é muito provável que Tiago e João eram muito jovens, e acredita-se que Tiago era mais velho, porque as escrituras sempre colocam o seu nome em primeiro plano. Então ele tem 2 filhos trabalhando com ele, não sabemos se ele tem mais filhos, não temos relato, mas vamos aqui nos concentrar nesses 2 filhos. Então, antes de Jesus chegar na vida de Zebedeu, ele tem uma boa empresa, ele tem 2 filhos trabalhando com ele tem empregados. Marcos dá esse detalhe, que ele tem empregados, e também ele tem 2 sócios, Simão Pedro e André. Então vejam só, assim era a vida de Zebedeu. Sua esposa Salomé, com certeza uma esposa, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, que cuidava da casa, e a família ia muito bem nos negócios, ia muito bem na sua vida familiar. De repente chega Jesus na vida de Zebedeu, na vida desse pai, e chama seus 2 filhos, chama Tiago e João. Imagine então. Agora começamos a olhar a vida de Zebedeu depois de Jesus. Zebedeu, conte-nos como foi sua vida, a vida de sua família depois de Jesus. Já sabemos como foi antes. E depois de Jesus, depois que o Evangelho chegou na tua vida, chegou na tua casa, como foi
essa trajetória da sua casa servindo ao Evangelho, servindo a obra de Deus, como aprendemos ontem sobre a obra de Deus. Aí Zebedeu vai contar: não, meus 2 filhos, eles trabalhavam comigo, mas pararam de trabalhar comigo, porque foram acompanhar o mestre, foram acompanhar Jesus, andaram 3 anos com Jesus. Nesses 3 anos, minha esposa também quis estar junto, porque a Bíblia dá referências em vários momentos de certas mulheres que assistiam a Jesus e aos seus discípulos, que estavam sempre próximas, cuidando, dando toda a assistência para o grupo. E uma dessas mulheres é Salomé, que acredita-se que é a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. Então, depois que Jesus entrou na vida de Zebedeu, seus filhos estão servindo, estão seguindo a Jesus, não trabalham mais com ele, e sua esposa também já não está mais em casa, ela está agora acompanhando os filhos e dando todo o suporte para Jesus, está servindo o Evangelho, está servindo o reino de Deus. O fato é que 3 anos se passam, você conhece a história, Zebedeu está contando. O mestre deles morre, eles ficam muito tristes, mas ao 3º dia ele ressuscita, porque ele é o Filho de Deus. Ele está apenas contando o fato, ele não está dizendo o que ele considera das coisas. E depois que o Filho de Deus ressuscita, passa um legado para os meus filhos e para todos os demais apóstolos que estavam caminhando com ele, que agora eles têm que seguir a obra. Então meus filhos começam a seguir a obra agora sem estarem com Jesus. João começa a pregar, já apanha, já começa apanhando, já vai preso, já é perseguido. Assim está João, meu filho, depois de Jesus. João, meu filho, depois de Jesus, ganhou uma outra família, recebeu o desígnio de cuidar de Maria, e provavelmente, como Jesus era o primogênito, João agora tinha que fazer o papel do primogênito a essa família, tinha que ajudar a cuidar dos irmãos de Jesus. Acredita-se que foi assim. Então João teve esse desígnio depois que Cristo delegou a comissão deles seguirem pregando o reino de Deus. João depois passou por algumas situações, foi isolado na ilha de Patmos. Isso aconteceu com João. E Tiago, Zebedeu, o que aconteceu com Tiago? Tiago aconteceu algo um pouco diferente. Tiago caminhou ali com Jesus, depois Jesus ressuscitou, ele recebeu o desígnio de ficar em Jerusalém, de ministrar. Tiago esteve ali acompanhando a obra. Passou-se mais ou menos uns 9 anos depois que Cristo ascendeu, e Tiago foi entregue a Herodes Agripa. Em um espetáculo para os judeus, Herodes, em uma artimanha, uma articulação política, mata Tiago a fio da espada. Então essa é minha história antes de Jesus e depois de Jesus. Agora imagine você se Zebedeu batesse na porta de sua casa, aparecesse e contasse para vocês: olha, a minha vida antes do Evangelho foi assim, a minha vida depois do Evangelho foi assim. Acontecia isso antes do Evangelho e depois do Evangelho aconteceu isso. Minha mulher começou a servir, minha esposa agora está à disposição para servir os santos. Meu filho foi decapitado a fio de espada por Herodes. João agora tem o desígnio de cuidar de outra família, está pregando, está sendo perseguido, depois foi isolado na ilha de Patmos. Essa é minha história. Se Zebedeu contasse essa história hoje, em nossos dias, para a maioria das pessoas que nós temos aqui, eu pergunto para você: essas pessoas estariam dispostas a receber o Evangelho em sua casa? Estariam dispostas a receber o Evangelho? Se Zebedeu lhes pregasse e dissesse: a minha vida antes de Jesus era assim, e a minha vida depois de Jesus se tornou assim, ele só contou os fatos, você acha que alguém iria querer seguir o Evangelho? A maioria, sejamos sinceros aqui. Ontem eu fazia essa pergunta para a minha filha, criava esse cenário e dizia: me responda, você ia querer o Evangelho se Zebedeu te pregasse e contasse isso? E ela me disse: não. Aí eu disse: é isso que eu penso também. Talvez se Zebedeu pregasse sua história em nossos dias, entrasse na sua casa e dissesse assim: ó, o Evangelho para minha família causou esse impacto, causou essa jornada, trouxe esse destino. Talvez a maioria das pessoas hoje não iria se interessar pelo Evangelho. O Evangelho faz isso, então eu não quero o Evangelho.
talvez a maioria das pessoas não se interessaria pelo evangelho contado por Zebedeu. Então a pergunta é, se Zebedeu, não temos dúvida que ele viveu verdadeiramente, ele e sua casa, o evangelho, e a maioria das pessoas não se interessaria, então a pergunta é, que nós precisamos refletir hoje, que evangelho as pessoas estão recebendo? Então que evangelho, que mensagem de evangelho as pessoas estão comprando? Então qual é o evangelho que bate na porta da maioria da casa das pessoas e elas têm interesse em recepcionar? Qual é o evangelho que hoje as pessoas estão buscando em sua maioria? Se elas rejeitariam esse tipo de evangelho que Zebedeu ofereceria, então qual é o evangelho que estamos vendendo hoje? Qual é o evangelho que hoje a nossa geração, em sua maioria, está recebendo, está comprando, está se interessando? Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas não se interessaria pelo evangelho de Zebedeu, mas se interessaria por um evangelho humanizado. Infelizmente, hoje é a maior propaganda que nós temos do evangelho, e isso fala em linhas gerais, não demarcando denominação, demarcando lugar, falando em linhas gerais, em termos gerais. O evangelho hoje está sendo oferecido de uma forma humanizada, antropocêntrica. O que é um evangelho humanizado, pastora? É um evangelho que você reduz as aspirações do homem. É um evangelho que você limita, que você encapsula as aspirações que o homem tem. Eu preciso de algo que mude minha vida financeira. Eu preciso de algo que mude o meu esposo. Eu preciso de algo que abra as portas para uma carreira. Eu preciso de algo que me cure dessa enfermidade. Eu preciso de algo que me tire desse processo. Eu preciso de algo que possa mudar a minha vida e eu possa estar rompendo em todas as áreas, eu possa ser feliz. Esse é o evangelho que, em sua maioria, infelizmente, hoje é o que as pessoas estão recepcionando em seu interior, em seu coração. E esse evangelho humanizado, reduzido às nossas aspirações, à nossa imaginação de um Deus salva-vida, como o pastor começou no início dessa quarentena, ele nos ministrou essa palavra de pessoas que têm feito de Deus um salva-vida, essa aspiração de colocar no evangelho, o evangelho uma ideia humanizada, está também levando as pessoas a verem Jesus como de uma plataforma humanizada, como um salva-vida, como alguém que vai resolver o problema. E essa ideia, esse evangelho, essa pregação incorreta do evangelho tem produzido um conhecimento de Jesus sem vida. Um conhecimento de Jesus morto. Aprendem e não chegam à verdade. Porque a única forma de chegar à verdade é ter um conhecimento vivo de Jesus. Se nós não tivermos um conhecimento vivo de Jesus, tudo que vamos estar professando é morto. Podemos ter aprendido muito sobre o evangelho, mas se esse aprendizado não está acoplado, não está somado a um conhecimento vivo de Jesus, nós estamos como aqueles homens que Paulo está falando a Timóteo. Aprendem sempre, mas é vão o seu aprendizado. Então, para discorrer e seguir refletindo e clamando, Senhor, dá-nos um entendimento vivo de Jesus. Porque se não tivermos um entendimento vivo de Jesus, muito provável que vamos reduzir o evangelho às nossas aspirações humanas, ou vamos colocá-lo em uma categoria antropocêntrica, onde nós somos o centro, onde o homem é o centro e suas necessidades é o centro, e todo o evangelho deve convergir em benefício ao homem, por causa de um conhecimento de Jesus sem vida. E discorrendo sobre isso alguns pensamentos. E quando falamos pensamentos, estamos deixando uma plataforma aberta, porque você está aí abrimos disparadores para que você possa seguir refletindo. Seguro que há muito mais nesse sentido, mas vamos apenas remarcar alguns pensamentos para que possamos entender, começarmos a entender de uma forma mais intensa, dentro daquilo que o Espírito Santo nos permitir conhecer, o que representa ter um conhecimento vivo de Jesus.
O que é ter um conhecimento vivo de Jesus? Aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Primeiro pensamento que eu remarco aqui e deixo no coração de vocês, para que nós possamos seguir inquirindo a respeito disso, está lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Vamos lá. Marcos 16, versículo 19. O primeiro pensamento aqui que eu quero deixar no coração de vocês nessa manhã, a respeito do que implica ter um conhecimento vivo de Jesus, é o seguinte: conhecimento alinhado ao que Ele é. O que representa ter um conhecimento vivo de Jesus, pastora? Primeiro pensamento, primeira reflexão, primeiro ponto que iremos sinalizar aqui é ter um conhecimento alinhado ao que Ele é. É ter um conhecimento vigente ao que Ele é. Marcos 16, 19 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O que é ter um conhecimento vivo de Jesus, pastora? Comecemos por aí, entendendo quem Ele é hoje. Quem tem um conhecimento vivo de Jesus? Quem sabe a sua posição hoje? Quem é Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje? É aquele que está sentado à direita de Deus. É aquele que se fez homem, se fez carne, morreu em uma cruz pelos nossos pecados, nos incluiu nessa cruz para nos reconciliar ao Pai, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e ao ascender, Ele é Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda autoridade foi dada a Ele no céu, na terra e debaixo da terra. A todo poder, esse é o Cristo vigente, é esse o Cristo. Aqueles que têm conhecimento vivo estão enxergando aquele que foi dado toda a autoridade. A Ele todas as coisas devem se sujeitar, a Ele todas as coisas têm que se convergir, tudo se trata de Cristo. Quem tem um conhecimento vivo sabe que Cristo não está numa cruz, sabe que Cristo não está numa sepultura, porque quem não tem um conhecimento vivo de Cristo pode estar como aquelas mulheres que tinham boas intenções, eram apaixonadas por Jesus, estavam ao terceiro dia na porta do sepulcro para ungir o seu corpo, mas estavam no lugar onde Ele não estava mais, estavam ainda sendo movidas por um conhecimento morto. Por isso o anjo lhes dizia: recordem a palavra, comecem a recordar aquilo que Ele já falou. Esse entendimento que vocês têm agora já passou, Ele não está aqui, Ele já vos avisou. Tenha um conhecimento vivo, porque Ele está à direita de Deus e toda autoridade lhe foi dada. Então celebrem, então esteja nesse conhecimento vigente. Se nós não estivermos atualizados em quem é Cristo Jesus hoje, quem Ele se tornou, desse plano eterno feito desde a eternidade, desenhado perfeitamente por Deus, para que hoje Ele estivesse à direita do Pai e com toda a autoridade foi-lhe conferido um reino. Ele está para governar, Ele está para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, Ele está para vencer a morte, Ele está para te dar vida e vida eterna, Ele está para te colocar na família de Deus, Ele está para te dar uma nova identidade, te tornar filho de Deus, Ele está para repartir sua herança contigo, te tornar co-herdeiro com Ele. Se nós não tivermos esse entendimento vivo, onde Ele está hoje, à destra de Deus, estaremos indo a um sepulcro, estaremos chorando, estaremos diante de um Deus que não pode fazer um milagre, estaremos diante de um Deus que não está nos escutando, estaremos diante de um Deus talvez que está só nos julgando, está condenando, estaremos diante de um entendimento equivocado do Evangelho. Porque quem tem um conhecimento vivo de Jesus sabe onde Ele está vigente agora. Ele não está antes da cruz. Não adianta procurar Ele antes da cruz. Ele está ascendido com Deus Pai, à direita de Deus. E isso significa toda autoridade e poder lhe foi confiada. E a Ele foi lhe dado o reino.
A Ele nós honramos, a Ele nós nos conectamos com o Pai. Segundo o pensamento que eu trago aqui nessa manhã, para que nós possamos seguir discorrendo a respeito do que se trata ter um conhecimento vivo de Jesus. Está lá em João capítulo 16, versículo 33, e só vou reiterar aqui o que o pastor Facundo tem falado de uma forma muito reiterada, muito constante nos últimos dias, tem falado sobre isso, estamos atentos a essa palavra. Segundo o pensamento, para aqueles que anotam, você pode sinalizar esse pensamento com o seguinte título: um conhecimento vivo é um conhecimento que sabe que não há garantias nesse reino. João 16:33, quem tem um conhecimento vivo de Jesus, quem está servindo ao Evangelho, quem está se dedicando à obra eterna, quem está com sua vida rendida a Cristo e sabe que não tem garantias. João 16:33, e vamos explicar esse ponto. Diz assim Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Quem tem um conhecimento vivo de Jesus, sabe que Ele não prometeu garantias, sabe que não há garantias que o seu barquinho não vai virar, porque pode virar. O barco de Paulo virou. Pode ser que o barco de Pedro em um determinado momento, em uma determinada situação não virou, mas o de Paulo sim. Então não há garantia. No mundo tereis aflições. Nós não servimos ao Evangelho porque Ele nos disse que não iriam nos prender. Não, nós temos um conhecimento vivo de Jesus, então sabemos, já está sentado em nosso entendimento que seremos perseguidos, que seremos traídos. Ele não nos prometeu que não nos trairiam. Ele não nos prometeu que nós não seríamos presos. Ele não nos prometeu que nós não seríamos entregues aos magistrados, aos tribunais e condenados. Ele não nos prometeu que não iriam nos bater. Ele não nos prometeu que nós não teríamos aflições. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos um conhecimento vivo de Jesus. Por isso a perseguição não nos detém. Por isso, se nos trai, nós não estamos detidos a isso. Isso não paralisa um filho de Deus. Como iniciou a Fábio essa reunião, prossigo para o alvo. E Paulo, para prosseguir, ele era perseguido, ele era maltratado, ele foi abandonado, ele foi dado por morto, ele andou em nudez, em fome, em naufrágio, ele teve muitas dificuldades, mas ele sabia que o Deus que o chamou, Jesus, quando chamou Paulo, disse: me importa te escolher para sofrer por meu nome. Essa é a proposta do Evangelho: tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se eu venci, vocês irão vencer. Quem tem um conhecimento vivo de Jesus está atrelado nas coisas do alto. Sabe que há um tipo de garantia. Há uma garantia que o Senhor Jesus não é que nós não vamos ser perseguidos, não é que nós não vamos ter dificuldade, não é que não vamos sofrer ao fio da espada, não é que nós não seremos encarcerados. Quem tem um conhecimento vivo de Jesus sabe que há uma única garantia. Só que essa garantia, ela é condicional. Pastora, não é contraditório? Você acabou de dizer que não temos garantia. Sim, não temos garantia de que tudo irá bem e que você não terá aflição. Mas existe uma garantia, que quem tem conhecimento vivo do Mestre, quem tem conhecimento vivo de Cristo sabe. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Se move por esse alvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontre no paraíso de Deus. E o versículo 10, em seu final, sua última frase diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tá tudo certo, Fabi? Aqui, quem tem um conhecimento vivo de Cristo, sabe que a garantia, ela é condicional. Ela está em uma condição. Teremos aflições, seremos perseguidos, traídos, abandonados, sofreremos pelo Evangelho.
daremos nossa vida, perderemos a nossa vida para ganharmos a nossa vida. Mas ele sabe que a garantia do reino de Deus é para aquele que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ser fiel ao que vencer. Ele sabe que se ele vencer, se ele permanecer até o fim, há uma coroa que lhe espera. Há uma vida eterna que lhe espera. Há uma honra, há um reino que lhe espera para poder retribuir segundo as suas obras ao que vencer. Por isso que falamos que ela é condicional, porque você precisa vencer. Essa é a garantia. Se você chegar até o final, se você for vencedor, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer vai estar comigo aqui no reino de meu Pai. Ao que vencer. Quem é o vencedor nesse reino? O vencedor é aquele que permanece até o fim, que persevera até o fim. No mundo tereis aflições, mas permaneça até o fim, porque lá no final estará a coroa da vida que meu Pai tem preparado para todo aquele que for vencedor. E recordemos que Paulo diz que o prêmio é um só. O prêmio é chegar à medida de Cristo. O prêmio é chegar à estatura do Filho. Terceiro pensamento que nós vamos discorrer aqui, já estamos encerrando, já estamos na reta final para concluirmos essa ministração e termos um pouco mais de meditação, um pouco mais de reflexão sobre o que representa ter um conhecimento vivo de Jesus. Tiago capítulo 1, 22, você conhece essa passagem, ela é muito conhecida, remarcamos muito ela e ela está muito conectada ao que ministramos, acho que no quarto módulo da Escola VEV. Tiago 1, 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Terceiro pensamento para aqueles que anotam: um conhecimento vivo de Jesus. Conhecimento acompanhado de uma vida que pratica o que aprendem. Aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por que, Paulo? Porque aprendem e não praticam. Então terminam com o conhecimento morto. Tiago está dizendo, não se engane. E Jesus falou ali, naquele momento você vai recordar da história do homem, dos dois homens, com um com fundamento, fez uma casa com fundamento na areia e outro fez uma casa com fundamento na rocha. E ele comparou essas duas situações entre aquele que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Quem tem um conhecimento vivo de Jesus, quem sabe que ele está à destra de Deus e tem toda a autoridade sobre todas as coisas, que tudo se trata de Cristo. Quem sabe que não tem garantias que será perseguido, será traído, mas vai aguentar até o fim por causa que lhe aguarda uma coroa eterna. Aquele que pratica a verdade, quem chega no conhecimento da verdade, quem aprende, Paulo. Timóteo perguntou, Paulo, então quem aprende chega ao conhecimento da verdade? Aquele que ouve, assenta em seu espírito aquilo que o Senhor está falando, aquele que está atento, aquele que deixa a palavra entrar e produzir vida, aquele que é nutrido pela palavra e uma vez que a palavra encontra pouso, se assenta em seu espírito, começa a produzir vida, uma obra operante, e agora ele se torna aquilo que Tiago fala, um operoso praticante da palavra. Não tem como termos um conhecimento vivo de Jesus. Pastor, eu sei que ele está à destra de Deus, eu tenho conhecimento do Cristo ressuscitado, mas se não me importa praticar aquilo que o Senhor me ensina, se não me importa colocar rapidamente, prontamente sua palavra em prática, começar a acompanhar a pregação da palavra com a minha vida diária, não terei um conhecimento vivo. Aqueles que não se atêm a praticar a palavra que são ensinados, que aprendem, terminarão como Janes e Jambre, que é o que Paulo identifica em sua carta. Aprendem,
mas não chegam ao conhecimento da verdade. Porque chegar ao conhecimento da verdade, chegar ao conhecimento vivo de Jesus, chegar ao conhecimento vivo do Evangelho, para não estar correndo atrás de um Evangelho humanizado, de um Evangelho antropocêntrico, de um Evangelho que está baseado somente no homem, para que nós não venhamos incidir nessa falha que poderíamos colocar aqui em sombras e figuras, foi muitas vezes a falha de Israel, e atrás de um outro tipo de Deus, e atrás de outras coisas que Deus não estava propondo para eles, para nós não incidirmos, porque Paulo diz, vejam o exemplo de Israel, e não incidam no mesmo erro, não ignorem o que aconteceu com eles, para não ignorarmos essas situações e não nos depararmos com um conhecimento morto, e ao invés de estar depois da cruz celebrando Cristo ressuscitado, estávamos chorando por um Jesus morto. Precisamos praticar a palavra, porque um conhecimento vivo de Cristo traz a reboque consigo a proposta de que aquilo que nós aprendemos, venhamos a praticar, venhamos a exercitar ele com nossa vida. Como falava o pastor ontem, do cabode para onde você se submete ao peso, onde você é exercitado, para que então você possa mostrar, para que então você possa demonstrar, expressar esse conhecimento vivo de Cristo. Último pensamento, e aqui nós já estamos na reta final. João 16:13, e eu sinalizei com o seguinte tópico: um conhecimento vivo é o conhecimento que respira o tempo todo. João 16:13, e vamos falar um pouquinho a respeito deste ponto. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A respiração, ela é um dos sinais vitais da vida. Eu me lembro que quando nasceu o nosso primeiro filho, em 97, o Miguel teve um problema de saúde. Ele nasceu prematuro e de repente a gente descobriu que ele tinha refluxo. E naquele tempo o refluxo era uma coisa um pouco rara, não se tinha muito conhecimento a respeito disso. E nosso primeiro encontro com ele, tendo essa crise de refluxo, ele era muito pequenininho, tinha dias, nós encontramos ele no berço, ele tinha vomitado, ele vomitava pelo nariz e o vômito voltava e ele se afogava. E o Beto, quando encontrou ele estava roxinho. Ele já estava se passando porque ele já não respirava mais, ele se sacudia todo. E o Beto pegou ele, foi um desespero, foi aquela situação desesperada de clamar o sangue de Jesus para que ele voltasse à vida. E dali nós começamos a acompanhar ele com o pediatra e descobrimos que ele tinha essa enfermidade, essa debilidade, e ele precisava comer pouco, em mais vezes, e ele precisava ser acompanhado direto, 24 horas, porque poderia acontecer dele estar no berço sozinho, acontecer dele vomitar e ele se afogar, e se a gente não socorrer ele em tempo, ele poderia perder a vida. Então a nossa vida praticamente nos primeiros meses do Miguel era acompanhar ele 24 horas, estar assim antenados em tudo. Nós estávamos olhando para ele, nos revezávamos na noite, para que um dormia um pouco e o outro cuidava, e ele tinha que ficar sempre mais em pezinho. E nós sempre, quando ele estava dormindo, a gente pega e vai e coloca o dedinho no nariz para ver se está respirando. Porque às vezes ele estava muito quieto e a gente já estava com trauma, porque foi assim uma cena muito traumatizante. O primeiro filho já encontrado daquela forma no berço, a gente ficou muito assustado. Então nós éramos pais de primeira viagem e a gente, na tentativa e todo o tempo de saber se ele estava bem, estava tudo bem com ele, nós íamos lá e colocava o dedo e via, não, tá, a respiração está tudo certo, então ele está bem, e ficávamos assim descansados. Porque a respiração, ela é um dos sinais mais vitais da vida. Quando você quer checar se uma pessoa está viva, se a vida ainda está,
uma das primeiras coisas que você vai checar é a respiração. E um conhecimento vivo é aquele que respira em todo o tempo. E aí nós temos aqui o Senhor Jesus falando que é o Espírito que vai nos guiar à verdade. E falamos que para aprender e chegar ao conhecimento da verdade é preciso ter um conhecimento vivo de Jesus. E esse conhecimento vivo nós só temos se for um conhecimento que respira em todo o tempo. Porque a vida respira. Se não estiver respirando, é muito provável que a vida já não está mais. Essa verdade você só vai alcançar através de uma respiração. A palavra de Deus, quando ela chega até nós, para ela produzir um conhecimento vivo e te levar à verdade, ela tem que passar por um filtro chamado pneuma, que é o Espírito Santo de Deus. A palavra usada para espírito é ar, é respiração. Eu vou mandar o meu ar, eu vou mandar a minha respiração para vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo, o pneuma. Então a palavra vai ser filtrada por esse ar e agora você vai respirar pelo Espírito, essa palavra que vai ser oxigenada pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o pneuma, é Ele que nós respiramos. Quando a palavra ela é oxigenada pelo Espírito, quando você vive a vida do Espírito, você alcança esse conhecimento vivo. Por isso Paulo diz assim: não apaguem o Espírito Santo de Deus, não extingam o Espírito Santo de Deus. A intenção de Paulo, um dos sinônimos para apagar, e nós falamos domingo quando falávamos da casa digna, da qual o Espírito Santo de Deus vai pousar, aquele que é digno. Falamos que um dos pontos dessa dignidade é uma casa que não apaga, que é uma casa que não apaga o Espírito Santo, não apaga o ar, não apaga a respiração que ela recebe, o pneuma, a vida do Espírito. Paulo, ao falar não apagueis, ele estava dizendo não sufoquem o Espírito Santo. Porque um dos sinônimos para apagar é sufocar. Não impeçam o ar de passar. Sufocar é impedir o ar de passar. Como nós vamos alcançar um conhecimento vivo de Jesus? Através do Espírito, do pneuma, que ele vem como vento, como ar, e esse ar pousa, se assenta em nós, e nós já não respiramos mais esse ar natural. A nossa respiração, a nossa vida agora se move dependente do Espírito Santo, porque a palavra ela é oxigenada pelo pneuma, pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz à verdade, é o Espírito que nos leva a um conhecimento vivo de Jesus, porque é Ele que falará todas as coisas a seu respeito, é Ele que nos fará recordar os mandamentos de Jesus. Um conhecimento vivo respira em todo o tempo, Ele está vivo pelo Espírito. Aí Paulo diz: parem de sufocar, parem de pedir esse ar de passar, parem de respirar uma atmosfera natural, parem de reduzir o Evangelho em situações naturais. Comecem a oxigenar seus pensamentos, comecem a oxigenar a sua vida, comecem a ser absorvidos por esse pneuma, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito que Cristo respira, que vai levá-los ao conhecimento da verdade, que vai levá-los à vida. Agora não sufoquem, não impeçam esse ar de passar, porque se vocês sufocarem, é muito provável que a vida se perderá e ficaremos com o conhecimento sem vida. Como alguém pode sufocar esse Espírito? Como alguém pode sufocar o pneuma? Como alguém pode sufocar a vida do Espírito para terminar com o conhecimento morto do Evangelho? Jesus falou na parábola do semeador, e você vai recordar. Há uma situação dentro daquela geografia, 25% em cada situação, como falava o pastor ontem, restou 25% para boa terra, e tem 25% que morreu porque sufocou, porque impediu o ar de passar, porque impediu a vida no Espírito. E Jesus diz que esse sufocamento refere-se a pessoas que receberam a palavra, começaram a aprender sobre o Evangelho, começaram a ouvir a mensagem até com alegria, até com boa vontade, mas no meio do caminho, as coisas do mundo sufocaram o Espírito, sufocaram a palavra.
Quem tem um conhecimento vivo de Jesus, quem não está atrás das coisas do mundo, quem não está fascinado pelas riquezas, quem não se deixa seduzir pelas coisas do curso dessa vida, porque todo soldado que é arregimentado, ele se desembaraça de todos os negócios da vida. Como dar-nos um conhecimento vivo de Jesus. Senhor, como essa palavra vai produzir um conhecimento vivo a tal ponto que eu vou contemplá-lo como ele é. Essa palavra não será letra, essa palavra não vai ficar esquecida, não vai ficar apenas em um apontamento, não vai ficar apenas em uma transmissão. Essa palavra vai produzir vida, ela tem que ser filtrada pelo Espírito. Que você permita que o Espírito Santo governe essa palavra dentro de ti. E o Espírito Santo requer uma geografia de quebrantamento. Foi o que falamos já domingo aqui em Camboriú. Quebrantemos, porque é só o Espírito que vai te levar à verdade. Não adianta conhecer a letra mata. Não adianta conhecer doutrina. Não adianta você estar embasado em fazer em muitas atividades, ou em dons, ou em talentos, ou em muitas outras coisas que muitas vezes nós catalogamos como o Evangelho, como obra de Deus. O que nós precisamos é estar atentos, é estar alinhados, é estar conectados, é estar sendo governado por esse ar, por esse pneuma. Esse Espírito Santo de Deus é o Espírito que ilumina o nosso entendimento para vermos o Filho. É Ele que corre os véus para que possamos ver a Cristo, um conhecimento vivo de Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Que nós possamos ser a casa digna que Ele pode se assentar. Que Ele vai soprar seu vento. Soprou e veio um som como vento impetuoso e pousou sobre cada um deles. Porque encontrou uma geografia digna. Porque encontrou alguém que está disposto a ser governado pelo Espírito Santo, alguém que está disposto a abrir mão das coisas do mundo, da fascinação das riquezas, para poder ter esta vida guiada e governada pelo Espírito Santo de Deus. E para finalizar, que já estamos finalizando, eu quero voltar com vocês à história de Zebedeu. Nós dissemos no início que Zebedeu contou para nós apenas os fatos de sua vida. Contou para nós como foi sua vida antes de Jesus e como foi sua vida depois de Jesus. E não deu nenhuma opinião, não deu nenhuma consideração. E nós não ficamos sem saber o que a família de Zebedeu pensa do Evangelho. E agora pense comigo, vamos pensar como Zebedeu contaria esse antes e depois do Evangelho. Como a família de Zebedeu contaria sua experiência antes de Cristo e depois de Cristo, entendendo e tendo como plataforma, como pano de fundo aqui, que a família de Zebedeu foi uma família que tinha um conhecimento vivo de Jesus. Zebedeu, conte-nos tua história. E Zebedeu com certeza vai nos falar a partir de alguém que tem um conhecimento vivo de Jesus. Ele vai te contar os fatos, ele vai dizer que seus 2 filhos foram servir o mestre, que seu sócio foi servir a Jesus, sua esposa foi assistir, foi agora trabalhar para o reino de Deus, e ele ficou, quem sabe, dando a provisão, sendo produtor executivo dessa obra, como falava o pastor ontem. Mas Zebedeu, o que você me conta? Qual é a sua experiência? O que você considera do Evangelho chegar em tua casa? Com certeza ele nos diria, para mim e para você, porque esta casa tinha um conhecimento vivo de Jesus. Ele vai dizer assim: se Cristo não chegasse à minha casa, meus filhos seriam apenas os filhos do trovão, seriam apenas 2 homens que não sabiam de que espírito pertenciam, seriam 2 homens egoístas que não estariam à direita de Deus na eternidade. Porque quando Salomé se apresenta diante de Jesus, às vezes nós olhamos essa pergunta desta mãe com uma certa pretensão, porque foi a leitura que os discípulos fizeram. Que pretensão, querer sentar-se à direita ou à esquerda. Mas comece a extrair a pergunta desta mãe por um outro ângulo, dentro daquilo que construímos até agora. O que Salomé queria, o que Zebedeu queria, o sonho de Salomé e Zebedeu era que seus filhos na eternidade estivessem ao lado de Deus. E se Cristo não chegasse nessa casa, seguramente ele não teria certeza se Tiago e João serviram ao propósito eterno. Ele não teria certeza de que seus filhos estavam ao lado de
de Deus e a destra de Deus, com certeza Zebedeu pregaria para nós. Eu ensinei meus filhos, eu gerei meus filhos, eu criei meus filhos, e com muito prazer os envio para o reino de Deus. Eles serviram a Cristo por um tempo. Tiago foi ceifado muito novo, mas eu tenho a certeza de que Tiago está ao lado de Deus. Porque quando Salomé perguntou: Senhor, como posso fazer? Senhor, coloque um à direita e à esquerda. E Jesus traz ali todo aquele ensinamento naquele cenário. Ele aproveita essa oportunidade para ensinar sobre o servir, para ensinar sobre ter uma outra percepção. Mas nós vamos entender que o desejo de Salomé, Jesus filtrou o desejo dela e deixou muito claro que era servindo que eles estariam com o Pai. E Jesus diz assim: eu não posso te conceder esse pedido de um estar à direita ou à esquerda, porque isso depende do meu Pai. Mas ele disse, Jesus, ele deu uma dica, ele deu um caminho para eles. Ele disse: vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo? Podemos. Jesus estava dizendo em outras palavras: vocês querem na eternidade estar ao lado do meu Pai. Então o caminho que eu posso dar para vocês, bebam do meu cálice. Porque se vocês beberam do meu cálice, vocês vão estar ao lado do Pai. Porque aquele que bebe do cálice de Cristo está sentado à direita com ele agora. Zebedeu poderia ter certeza que Tiago bebeu do cálice de Cristo. Porque beber do cálice de Cristo é não fazer a sua vontade. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É entregar a vida totalmente rendida para que o Pai possa conduzir. E o mesmo que Cristo fez, Tiago e João fizeram. Então Zebedeu poderia ter a certeza agora que depois que o evangelho chegou em sua casa, ele tinha 2 filhos ao lado de Deus, seguramente toda a sua casa estava agora em um propósito maior. Ele tinha segurança de que seus filhos serviram o reino que é eterno e inabalável, e pode ser que passaram por um tempo muito rápido aqui, mas Zebedeu já está com os olhos na eternidade, sabe que pôde contribuir para que toda a sua casa chegasse a um destino inabalável, a um destino eterno, porque a vida eterna chegou a seus filhos. Se a vida eterna não chegasse a seus filhos, nós estaríamos diante de um Tiago e João egoísta, que queriam mandar fogo para matar os samaritanos. João dizia: Senhor, eu repreendi aquele que também está pregando no seu nome. Antes dessa impartição de Cristo na vida de Tiago e João, nós podemos nos dar conta que eram 2 pessoas que não estavam capacitadas, habilitadas ou sequer convencidas para servir ao propósito eterno de Deus. Mas depois que o evangelho chegou a essa casa, Zebedeu sabe que toda a sua casa está guardada em Cristo e nenhum dos seus se perdeu. Porque essa é a nossa garantia. Pai, eu oro pelos que tu me deste, porque nenhum dos que me deste se perdeu. Se nos importa este evangelho, o que ele prometeu, ao que vencer, ao que chegar até ao fim, como a família de Zebedeu, vou lhe dar vida eterna, a coroa da vida. Que nessa manhã nós possamos estar atentos a termos um conhecimento vivo de Jesus, para que o verdadeiro evangelho governe nossa casa, para que possamos entender, começar a interpretar todas as coisas que passam a nossa vida, como quem tem um conhecimento vivo de Jesus. Eu não vou me parar por causa de uma perseguição, porque eu tenho um conhecimento vivo de Jesus. Eu não vou parar porque o meu filho foi morto ao fio da espada, porque tenho um conhecimento vivo de Jesus. Salomé, eu não vou parar porque João agora tem que cuidar de outra mãe, porque eu tenho um conhecimento vivo de Jesus. Eu sei que tudo isso no final vai convergir para que todos nós possamos estar à direita de Deus Pai, porque estaremos assentados com Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que tem um conhecimento vivo de Jesus, bebe do seu cálice. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse cálice é o melhor que poderia acontecer à vida de Tiago, de João, de Zebedeu e de Salomé. Beber deste cálice, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor do Evangelho, por amor do nosso Senhor, achará. A melhor coisa, o melhor evento
que poderia acontecer, a família de Zebedeu foi seus filhos, sua esposa e ele beber do cálice que Cristo bebeu. Vamos orar nessa manhã para que nós possamos finalizar. Pai, nós te damos graça nessa manhã pela palavra que ministraste ao nosso coração, ao nosso espírito. E te pedimos, Senhor, dá-nos um conhecimento vivo de Jesus. Senhor, não queremos aprender e não chegar ao conhecimento da verdade. Não queremos aprender e resumir a nossa vida em um evangelho humanístico, em limitar a Jesus como um salva-vida e esperar do evangelho benefícios pessoais, interesses pessoais, nos aproximar do evangelho pelo aquilo que o Senhor pode nos dar. Senhor, não é esse o nosso desejo, não é essa a nossa intenção, não é desta forma que nos apresentamos nessa manhã. Senhor, dá-nos um conhecimento vivo de Jesus, um conhecimento que respira pelo Espírito, que Tua palavra, Senhor, possa ser oxigenada, possa ser processada dentro de nós, através da ministração do Espírito, que Teu Espírito governe o nosso entendimento, nossa mente, nossas emoções, nosso coração, que a palavra, Senhor, atravesse a alma e chegue no Espírito e produza aquilo pelo qual o Senhor a designou, que transforme-nos a cada dia, que nos renove no homem interior e nos ajude a nos despojar cada vez mais do velho homem. Senhor, dá-nos um entendimento vivo de Cristo, para que possamos nos mover na vida que Ele depositou em nós, para que preservemos essa vida, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai eterno, que não apaguemos o Teu Espírito, ensina-nos a não sufocar a vida do Espírito, que depositasse em nós, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Ensina-nos a sermos desta casa digna, a qual o Espírito Santo pousa, se assenta e pode governar, a qual Ele tem prazer de estar, a qual Ele tem toda a soberania, toda a preeminência, para nos conduzir ao Filho, para nos conduzir à verdade. Espírito Santo, ministra-nos, Espírito Santo, batiza-nos. Espírito Santo, se há alguém nesta manhã que sente que está com a vida no Espírito apagada, que precisa ser ativado em sua vida no Espírito, Espírito Santo, ativa, incendeia seus corações, que a palavra possa produzir outra vez o queimar e o arder do Espírito, que esse fogo volte a queimar, que possamos arder novamente pelo Evangelho, para nos encontrarmos um dia diante do nosso Senhor fiéis, aquilo pelo qual Ele esperava de cada um de nós, ao que vencer, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, que não, Senhor, que não paremos no meio do caminho, que sigamos prosseguindo esta carreira que nos foi proposta, embasado em um conhecimento vivo de Jesus, porque Ele habita em nós, sua vida está em nós, somos dele, vivemos por Ele e para Ele são todas as coisas, nossa vida está entregue à sua vontade. Nesta manhã bebemos do cálice que nosso Senhor Jesus bebeu. Pai, não seja feita a nossa vontade, mas a tua, para que o Filho esteja vivo dentro de nós, para que o Filho esteja vivo em nossa família, em nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Pai eterno. Queridos, eu vou deixar vocês agora com a Fábio, que ela vai estar finalizando e passando os últimos recados para todos nós. Amém, queridos, né? O que nós podemos falar diante de uma palavra dessa? A única coisa que vinha no meu espírito é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu vejo essa palavra e vejo toda a construção que a gente tem tido nos últimos dias, e eu vejo
o que o Espírito está tratando de nos dizer. Eu acho que se ele pudesse nos pegar pelos braços e nos chacoalhar, ele nos estaria frente a frente conosco, dizendo assim: ei, igreja, despertem, igreja, acordem. Eu quero guiar vocês à verdade, eu quero guiar vocês ao conhecimento do Senhor, eu quero levar vocês a conhecer a Cristo verdadeiramente, vivamente. Queridos, que nós possamos trabalhar essa palavra durante a semana nas nossas casas, com os nossos familiares, e que nós possamos verdadeiramente ter um conhecimento vivo do nosso Senhor. Porque acho que essa é a garantia que nós podemos permanecer até o fim. Amém? Eu vou rapidamente passar alguns recados e finalizar, né? Que você também possa nesse momento também estar expressando a sua generosidade através desse meio, né? Você que faz parte da congregação Mangue, possa também estar entrando nos grupos de WhatsApp, pegando o número da conta, amém? Entre em contato conosco se você também quer expressar sua generosidade. E também vou passar os últimos recados, tá? Terça-feira nós temos o Mangue nas Casas. Quinta-feira nós temos reunião de edificação via Zoom. Você também pode acessar o link através dos grupos das congregações no WhatsApp, às 20 horas. E no dia 26 de setembro, né? Algo bem importante. Você pode anotar aí na sua agenda, dia 26 de setembro, nós vamos ter o nosso aperfeiçoamento na graça pastoral e evangelística. Tá? Mais informações você pode entrar em contato com a Dani, lá do Mangue de Curitiba. As inscrições são com ela também. Ela é gratuita, a inscrição é gratuita, mas você precisa dar o seu nome, tá? Para poder receber o link e o acesso a esse aperfeiçoamento. Amém? Vamos finalizar? Nós vamos conectar o pastor Facundo agora. Ok. Nós estamos só aguardando alguns minutinhos que o pastor Facundo vai entrar aqui conosco. O Vini já está agilizando isso. E, queridos, nós não temos muito mais o que falar, né? O Senhor tem nos levado, a gente vê o Espírito Santo nos impactando, nos levando e como se ele tivesse com uma corda nos puxando. Vamos dizer, vamos, prossigam, permaneçam no conhecimento do nosso Senhor. Esse é o que eu sinto, né? O ambiente que se gerou nessa manhã aqui foi de impulso do Espírito. O Espírito nos impulsionando a cada dia a conhecer mais o nosso Senhor. E eu espero que, assim como nós aqui desfrutamos dessa riqueza, desse conhecimento do nosso Senhor, que você na sua casa possa ter acessado pelo Espírito esse ambiente, que você possa com a sua família ter desfrutado dessa porção, dessa mesa nesta manhã, e que você siga conhecendo o nosso Senhor a cada dia. Amém? Amém. Estamos tentando, né? Mais uns minutinhos e nós estamos aí entrando com o pastor. Não esqueçam aí dos últimos recados também. Você pode estar anotando aí na sua agenda, não esqueçam, né? Dia 26, o aperfeiçoamento da graça pastoral e evangelística. Tá, nós estamos aí com um pouquinho de dificuldade de fazer essa conexão com o pastor, mas nós vamos encerrar agora, nessa manhã, e agora eu gostaria de chamar o pastor Beto para fazer a oração final. Amém? Amém. Bom dia a todos. Como já foi falado aqui, para nós é uma alegria poder participar desta manhã
tão rica, desta manhã tão preciosa, que Deus tem nos convocado a participar dessa mesa, comer desse alimento que tem nos nutrido com tanto vigor. Há um tempo atrás, uma semana que nós estávamos levantando às 6:30 da manhã para participar da oração da manhã, Deus tinha dado uma palavra e eu gostaria de compartilhar muito breve com todos vocês. Eu lembro que no dia o pastor Facundo ele chamou a Letícia para orar. Eu não conheço a Letícia. Depois dessa semana que eu perguntei à minha esposa, a pastora Michele, e ela falou que a Letícia faz parte, né, da congregação de Bombinhas, lá com o pastor Carlos e a pastora Romina. E ela começou a orar, uma oração até simples, mas eu vi que saiu, sabe, do profundo do coração dela, foi algo muito íntimo dela. E ela orava falando que nós não podemos nos esquecer da onde Deus tem nos tirado, da onde Deus tem nos arrancado. Porque muitas vezes tudo que Deus faz nas nossas vidas, vimos e temos acompanhado pessoas que infelizmente ela esquece muito rápido daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Meu amado, minha amada, que nesta manhã nós possamos entender algo do Espírito do Senhor. Quando o Senhor nos tira, como disse o salmista Davi, no Salmo 40, no versículo 2, que Ele nos arrancou de um lamaçal e nos colocou sobre uma rocha. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos esquecer desse feito glorioso que Ele fez conosco. Nós precisamos entender algo que a nossa caminhada ontem foi ministrado profundamente pelo nosso querido pastor Facundo, que somos obreiros, somos trabalhadores dessa obra que ela não para, essa obra que ela não fica para trás. Somos convocados a ser participantes dessa obra. Temos visto pessoas que antes de nós deram a vida, como foi ministrado hoje aqui, para que essa obra ela continue. Nós precisamos entender que a obra é dele. A obra é dele e nós somos participantes e podemos fazer isso com amor, com adoração, com alegria. E falando em adoração, eu vou mencionar um versículo que está no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 37, você conhece a história, você conhece essa passagem. Jesus foi convidado pelo fariseu para jantar com ele. Eu imagino, meus queridos, que a pauta dessa reunião, qual seria a pauta dessa reunião? Jesus sentado à mesa com o fariseu e com alguns convidados. Certamente não era só para comer um peixinho ou comer algo. A reunião ia ser algo mais profundo. Mas a Bíblia diz que pelo lado de fora daquela casa existia uma mulher. E essa mulher, você sabe, era uma mulher cheia de problemas, uma mulher cuja a sociedade já havia descartado. Mas ela tinha algo em suas mãos. Ela não era com certeza bem-vinda àquela casa. Com certeza ela não era bem-vinda àquela casa, muito menos para sentar à mesa naquele lugar. Aquele ambiente estava cheio da presença. Mas quando essa mulher entra naquela casa, muda-se todo o cenário. Aquela mulher ela consegue chamar a atenção do mestre. E a Bíblia diz, isso é glorioso nós entendermos isso, que uma mulher cuja sociedade já tinha descartado, uma mulher, como nós falamos aqui, muitas vezes já aprendemos, alguém tinha feito um X nas costas dela. Mas a mulher carregava nas mãos algo de muito valor. Algo que não podia ser quebrado em qualquer lugar. Havia um ambiente específico. Havia um lugar específico para que aquela mulher quebrasse o que ela tinha nas suas mãos. E ela entrou. Ela foi aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela chorava e as suas lágrimas caíam uma por uma, bem quente, aos pés do nosso Deus. Ela começou a lavar os pés de Jesus. E depois ela pegou
aquele vaso que ela trazia em suas mãos. E ela quebrou e ela ungiu os pés de Jesus. Enquanto talvez o fariseu olhava ela com um olhar crítico, Jesus via nela uma verdadeira adoradora. Jesus via nela uma verdadeira mulher de Deus. Aquilo que trazia sobre as suas costas, aquele peso que ela tinha sobre as suas costas, Jesus via ela purificada. Jesus olhava ela com um olhar de amor, de compaixão. Essa mulher, ela trazia em suas mãos o que ela conseguiu trabalhar por muitos anos. Ela conseguiu quebrar aos pés de Jesus o que ela tinha de mais valor. Que glorioso é isso, amados! Que coisa mais linda, que amor mais perfeito é esse! Jesus sendo ungido, Jesus sendo lavado pelas lágrimas que anteriormente era uma mulher desclassificada, que agora fazia parte de uma mulher que o adorava. Talvez você diga para mim, pastor, eu gosto de ir para a igreja, eu amo o louvor, na hora que faz o louvor eu choro, para mim o louvor é tudo, e eu não vou discordar de você. Mas meu amado e minha amada, talvez você tenha chorado no louvor, mas você tenha voltado para a sua casa com o vaso inteiro. Você não quebrou o seu vaso diante dos pés de Jesus. Nós precisamos entender algo nesse tempo, que nós temos ouvido tantas palavras que têm nos motivado, têm nos esticado a crescer, tem nos esticado a não mais fazer conta daquilo que está em nossa volta, e sim prosseguir o alvo, como foi falado aqui. Eu te animo nesta manhã, que você seja aquela pessoa que quebra o vaso aos pés do Senhor, um verdadeiro adorador. É isso que Ele está buscando em cada um de nós. Eu queria te animar, meu amado, a que você não volta para casa, que você entre em ambientes e que aquilo que você carrega, você consegue quebrar aos pés do Senhor. Que nessa manhã nós precisamos entender que Ele está buscando verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito. Isso foi o que aquela mulher que andava pelas ruas, ela fez. Ela o adorou. Ela o adorou em espírito. Oramos nessa manhã, queremos agradecer todos vocês que se conectaram a nós nesta manhã. Agradecer ao corpo, agradecer todo aquele que esta manhã participou desta mesa. E nós oramos para que o nosso Deus lhe abra o nosso entendimento, para que sejamos obreiros, fazer a obra como um verdadeiro adorador. Pai amado, nesta manhã, nós nos colocamos à tua disposição, Senhor, como os trabalhadores, fazer a tua obra em espírito, fazer a tua obra entendendo, Senhor, que somos chamados, já fomos chamados a completar essa obra, fazer ela com amor, com adoração a Ti, Senhor. Não nos esquecemos que fomos comprados com um preço de muito valor, cada um de nós. Não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Como o pastor Facundo um dia ministrou, nós estávamos mortos e o Senhor nos deu a vida. Pai amado, nesta manhã, que possamos entender, Senhor, essa grandeza desse amor. Sair de uma posição de pecador para ser aquele que unge aos teus pés. Pai amado, te louvamos por essa manhã, por esse dia a qual o Senhor nos está dando a vida para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai eterno, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, às nossas famílias e às nossas casas. Queridos, estamos encerrando. Lembramos que, para quem mora em Camboriú, logo mais teremos a nossa reunião às 19 horas. Esperamos todos vocês.
Fiquem todos na paz, que tenhamos um domingo cheio da graça, que possamos viver com a nossa família, agradecendo ao Senhor por mais esse rico dia e precioso dia. Amém? Te mandamos um beijão no coração, amamos todos vocês e fiquem todos na paz. Amém?